muitos compromissos, agenda cheia, acorda cedo, dorme tarde, e isso tudo influencia na nossa vida, influencia na nossa saúde, influencia na nossa família, influencia com nossos filhos, as nossas esposas. Contudo, também, o que eu vou falar aqui, eu quero deixar claro que não tem como fugirmos disso. Essa é a grande realidade. Não tem como fugir do estresse, não tem como fugir do cansaço, porque isso é decorrência do próprio ser humano, pela vivência e pela situação em que vivemos. Participamos desse ministério e esse cansaço, ele vai nos acompanhar, e muitas vezes o estresse ao longo da nossa caminhada ministerial, na nossa caminhada total. Contudo, há algumas coisas que podemos fazer para minimizar isso. Eu não preciso ficar totalmente esgotado. Eu não preciso ficar totalmente desamparado. Eu não preciso ficar totalmente fisicamente, emocionalmente acabado ou esgotado. Então, algumas coisas nós podemos fazer para minimizar isso, para que a nossa vida seja melhor, para que a gente tenha uma qualidade de vida também melhor. Porque nós sabemos que quando vivemos no ministério, qualquer coisa que ocorre, chama quem? O pastor. E o pastor tem que dar solução psicológica, solução financeira, solução de todos os sentidos. Qualquer problema que acontece, chama o pastor porque ele resolve. E às vezes não temos ninguém para conversar e contar dos nossos próprios problemas. E isso é um fator muito, muito difícil de lidar. Então podemos sim minimizar isso. Como? Tirando momentos de reflexão, tirando, às vezes, um momento de descanso, as férias, passar um período, às vezes, até longe do ministério, um descanso com lazer, com a família, com os amigos. São formas de nós recuperarmos as energias. A forma de recuperar a energia. Contudo, entra uma questão, que nós vamos falar hoje aqui, muito delicada. Eu sei que esse cansaço existe. Eu sei que esse estresse existe. Eu sei que há maneiras de minimizá-lo. Eu sei que eu posso, às vezes, tirar um momento de descanso. Mas a pergunta é, como tirar esse momento de descanso sem que a igreja sofra? Como eu vou sair, ausentar-me do ministério por um período sem que a igreja sofra com isso? Amém? Então guarda essa pergunta aí. Primeiro nós vamos ver alguns resultados desse cansaço, depois nós vamos voltar a essa pergunta. Pesquisa publicada pela revista Eclésia em julho de 2007. Eu pesquisei muito sobre essa questão do cansaço, do estresse pastoral, só que não existe nem pesquisa recente. Você vê a ideia que tem, que não estamos preocupados com isso. Então, essa pesquisa eu encontrei de 2007, o título era Pastores à beira de um ataque de nervos. A Eclésia ela fez uma pesquisa lá em São Paulo com 750 pastores, líderes cristãos não católicos, eram protestantes. Não pega, quando faz algumas pesquisas e fala cristãos, né, envolve católico, não, essa aqui foram cristãos protestantes. Desses 750, eles selecionaram 40, né, e fizeram uma bateria de perguntas e chegaram à seguinte conclusão: 16,5% dos pastores avaliados sofriam de depressão. 13% não conseguiam dormir normalmente. As causas eram problemas financeiros, rixas com outros líderes, dificuldades conjugais e sobrecarga no trabalho, no ministério. Outros 47% sofriam de transtornos mentais. Esses transtornos, esses que apresentaram transtornos mentais, eles tinham algumas características em comum.
Primeiro, eram pessoas solitárias. Não tinham amigos. Não tinham conselheiros espirituais. Não tinham outros pastores para ajudá-lo. E achei interessante essa aqui. Eram profissionais da fé. Ou seja, teologia da prosperidade. Queriam só eficiência do trabalho institucional. Ou seja, a igreja tinha que crescer, porque tinha que ter essa demanda de um grande ministério. Então, isso causava um desgaste também e um distúrbio mental. Não aceitavam opinião de outras pessoas. Eram impacientes e egocêntricos. Então, todos apresentaram alguns distúrbios em relação a isso e tinham essas características. Então, a questão é, existe, pode ser que na Urbibã não tenha, mas existe, tá? E grande parte envolve justamente de pastores, de ministros, transformarem a igreja em lojas. Gerenciar, querer ser gerenciador. Você já foi ali em muitas palestras aí fora, palestras seculares, eles usam princípios bíblicos para fundamentar uma liderança eficaz. E nós, como líderes cristãos, estamos invertendo isso. Estamos pegando conceitos do mundo, conceitos seculares, para fundamentar uma liderança autossuficiente, uma liderança eficaz. Eles pegam justamente os nossos exemplos da Bíblia para fundamentar. E nós vamos lá fora buscar exemplo, fazendo com que a igreja seja gerenciada. E isso vai gerar o quê? Esse estresse, esse cansaço, porque nós tornamos a igreja numa empresa, e a igreja, se tornando uma empresa, ela vai ter que ter resultado. Vai ter que ter cota. Por mês tem que ter tanto. E no ano tem que ter tanto. E você só está com 100 membros, no ano que vem tem que ter 200. E isso gera um estresse, porque o cara vai ficar que nem um gerente, vira um gerenciador apenas. Quer apenas gerenciar pessoas como se fossem coisas. E isso atrai para si mesmo uma grande carga. E essa carga, muitas vezes, não é dividida, como foi aqui. Então, segundo a pesquisa, todas as atividades levam muitos a um esgotamento espiritual, podendo causar desmotivação e o desligamento do próprio pastor do seu ministério. Eu não botei aqui, mas eu vi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, cerca de 1.500 pastores largam o ministério por mês, porque não aguentam a demanda. Essa foi feita em São Paulo. Tá, então, essa verbalização indica que, além da intensificação do trabalho, o pastor demonstra também uma falta de reconhecimento e negação das suas próprias necessidades como indivíduo. Quando entra por essa esfera, ele passa a negar-se como indivíduo, porque ele só fica preocupado em trazer, em resultado, em tudo, e às vezes abdica da sua própria saúde. Por isso vemos muitos aí doentes, estressados mesmo, largando o ministério, porque não sabe liderar, não sabe transformar. O ministério não pode ser um fardo para nós. Tem que ser um momento realmente de prazer, porque nós fomos chamados para isso. Temos prazer no ministério. Não pode ser um fardo. Eu não posso ir para a igreja achando que aquilo ali é um fardo, que aquilo ali é aquilo ali a ponto de desistir. Não. Eu tenho que arrumar momentos ou situações que eu possa fazer com que o meu ministério seja frutífero, mas seja bênção, não só para a igreja, mas bênção para mim e para a minha família também. Porque não tem como dissociar isso, não tem como tirar. Então, uma segunda pesquisa realizada pelo Centro de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, ela diz que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. Essa já é a pesquisa de 2012. 70 deles acreditam que não têm amigo próximo. De novo.
71% se dizem esgotados pela carga de trabalho ministerial. 72% dizem que só estudam a Bíblia quando estão preparando sermão. Por quê? Porque as demandas do ministério não permitem o estudo. Isso é o que foi falado na pesquisa. Tá? 80% acreditam que o ministério pastoral tem afetado as suas famílias negativamente. Então, é ou não é algo para chamar a atenção? É ou não é algo para nós estarmos percebidos e realmente refletindo sobre isso? E refletindo sobre a nossa condição aqui, como Ormiban, como pastores, também refletindo agora no nosso ministério. Tá? O que chama a atenção nos resultados das pesquisas é que os sinais mais importantes de estresse identificados praticamente estão relacionados com a organização do trabalho desses líderes. Ou seja, a organização, como trabalhar o ministério, gera esse estresse. O desgaste, então, ele é um indicador de sofrimento. A pesquisa também demonstrou que, para fugir dessas situações delicadas, os pastores procuram locais de refúgio para renovar suas forças. Esse refúgio, como já falei, são férias, sair do contexto eclesiástico. Essas defesas ajudam a aliviar o estresse. Essas defesas ajudam. Mas aí nós voltamos ao início. E aí eu queria que nós abríssemos a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 18, versículo 15. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que o fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles para maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo o tempo todo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás a carga, e eles a levarão contigo. Então nós sabemos o problema existe, pastores cansados, sobrecarregados, estressados. Sabemos que para minimizá-lo temos algumas coisas a fazer, férias, descanso. Mas para fazer isso, nós precisamos de algumas atitudes. Primeiro, não tente fazer tudo sozinho na igreja, senão nunca conseguirá sair para descansar. Sabe aquele camarada que faz tudo? Trabalha em todos os ministérios, pastor, não confia em ninguém, não tem uma liderança, não sabe delegar função. Olha o que Jetro ele fala aqui, olha, Moisés, distribua, as coisas mais difíceis você fica. Ele não mandou Moisés sair do ministério. Moisés apenas ia ficar de uma forma de observar, as coisas mais difíceis traria. E isso ele falou lá no final, vai aliviar a sua carga. Se nós não aprendemos a delegar, sozinho não tem condições. O ministério é muito vasto, envolve muitas coisas. E isso vai afetar justamente a saúde. Vai afetar aí muitos aí com, às vezes, úlcera, com enxaqueca, com tantos distúrbios patológicos, e achando que é por conta. Não, é assim mesmo. Não, é porque nós arrumamos isso.
no momento que queremos andar sozinhos, no momento em que não aprendemos a formar equipes que possam distribuir a carga. Isso é importante, sozinho nós não vamos. Nós vimos aqui o texto, Moisés estava desfalecendo, e isso também desfalece o povo. Nós vemos o texto aqui, Moisés, o povo todo em pé, e Moisés julgando o povo. Você imagine, todo dia isso, até o povo vai enfadar, até o povo vai cansar. Ele não distribua isso, não trabalha sozinho, permita que o corpo se mobilize. Corpo da igreja. Permita. Sabe por quê? Aí vem uma outra questão. Muitos ministérios, muitos pastores, e isso aqui nós estamos numa reunião pastoral, não querem delegar com medo de perder aquilo que... Meu querido, se Deus te escolheu, escolha bem. O texto fala homens tementes, homens... Agora, procure isso, identificar na igreja, para que façam parte do ministério. Não fique com medo de perder o ministério, não. Deus te deu, você tem convicção de que você foi chamado por Deus. Louvado seja Deus. Muitas vezes não escolhemos ninguém para trabalhar conosco. Ah, não, aquele ali, ele tem... Até reconhecemos que tem um potencial grande. Não, vai ser maior do que eu, isso não pode, eu sou maioral na igreja. Mas a igreja de quem? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor. O ministério foi Ele que te deu. Você é pastor, eu sou pastor pela misericórdia de Deus. Não foi porque eu quis, porque Deus nos escolheu. Não temos ou não essa convicção. Pelo menos eu tenho a convicção que foi Deus que me escolheu. E se Deus que me escolheu, Ele é que vai tratar. Deus aqui escolheu Moisés, lá tem um texto de Números, Moisés de novo querendo, depois nós vamos ler o texto rapidamente, Moisés querendo desistir, Deus, não, eu vou instituir os 70 para te ajudar, mas tu não vai destruir, porque foi eu que te chamei. Você vai chegar até o final dessa caminhada. Então isso, a questão é que, nós vimos na pesquisa aqui, muitos caem porque não têm amigos próximos. Andar sozinho, não ter com quem conversar, gera essa insegurança, gera esse estresse emocional, até psicológico. E isso nós precisamos. Segundo, formar uma liderança autossuficiente. O que é uma liderança autossuficiente? São líderes capazes de conduzir a obra mesmo que o pastor não esteja presente. Essa é a grande dificuldade nossa. Como que eu vou sair? Como que eu vou me ausentar num culto de domingo da igreja? Como que a igreja vai se comportar? Quem está lá vai conduzir de maneira correta? Se você for sair dessa forma, realmente não tem condições de sair. Se você for tirar um momento de reflexão, um momento de renovar as forças, não tem como fazer dessa forma. Sabe por quê? Porque aonde tiver, a cabeça vai estar ligada na igreja. Aonde estiver, a cabeça vai estar ligada lá, se vai estar tudo correndo bem. Não, tem que preparar uma equipe. Tem que preparar gente que possa levar essa carga. Que possa conduzir com você. Olha, escolham o que Jetro fala aqui. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe sobre eles por maiorais. Então tem que escolher homens, só que preparar uma liderança dá trabalho. Dá trabalho também, e muito, você encontrar pessoas leais, tem que ser sincero, né? É difícil, mas nós encontramos hoje. Tem, você tem que pedir direção de Deus e preparar aqueles para assumirem. Temos que preparar, porque senão... Até aquele Hans Friesen, tem um livro muito bom, Os 10 erros que um líder não pode cometer. Ele fala que uma liderança sem sucessão é um fracasso. Porque nós, líderes, pastores, nós não fomos chamados somente para ministrar. Nós não fomos chamados somente para pregar. Nós fomos chamados para fazermos discípulos, fazermos novos líderes.
Nós não fomos chamados só para pregar, só para cuidar do ministério. E então eu cuido perfeitamente do ministério, cuido perfeitamente da igreja, mas um dia nós sabemos que nós vamos ser recolhidos, se eu não voltar até lá. E quando for, não, quem está aí se vire. Não é esse o pensamento. O pensamento é deixar que a igreja flua. Qual era o pensamento de Cristo? Ele sabia que ele ia para a cruz, estava determinado, mas ele preparou a equipe para que a obra se expandisse. A equipe dele foi preparada que no momento que ele foi, ela conseguiu levar o evangelho e em função disso estamos aqui hoje. Estamos aqui porque a equipe que Cristo preparou, claro, você vai falar, não, o plano divino, tudo bem, mas humanamente, a questão organizacional, Cristo preparou a equipe e aquela equipe conduziu e a obra chegou até hoje. E nós fomos alcançados em função daquela preparação que ele fez lá. Porque se ele não o tivesse feito, todas as ideologias, todos os ensinamentos morreriam com ele ali na cruz. E nós não podemos ter esse pensamento egoísta de que não, eu sou o maioral na igreja, eu sou o pastor, eu assumo tudo, e se Deus me levar, quem ficar é que... Tem um exemplo desse na Bíblia, lá Ezequias. Lembra Ezequias? Vai morrer, o profeta Isaías vai lá, e Deus, ele vai, acrescenta mais 15 anos, e chega o rei, ele mostra todo o seu palácio, não é isso? Isaías volta e fala, o que você fez? Ele, não, mostrei todo o meu palácio aqui, tudo que tem aqui. E Isaías fala, haverá um dia que tudo que está aqui vai ser levado para a Babilônia, mas não vai ser nos seus dias. Ele, então está tudo bem, não vai ser nos meus dias, a minha descendência é que... E foi o que aconteceu. A descendência dele pagou o preço, mas... O que eu quero dizer é o seguinte, se nós não prepararmos, primeira coisa, vamos desfalecer, e segundo, quando faltarmos, a igreja afunda. Então, qual é o princípio? É estabelecer uma liderança eficaz para que a obra eclesiástica funcione e diminua o desgaste pastoral, e diminua esse estresse. Então, eu tenho a convicção... Eu estava até conversando com o irmão Gilson ali, né? Eu sou militar da Marinha e eu sou um amante da liderança, porque eu vivo num convívio, eu sei tratar, gosto da liderança porque eu vivo debaixo de uma liderança autocrática. Então eu procuro aprender tudo que não se deve fazer dentro do contexto em que eu passo. E dali eu tiro ensinamentos. E dali eu consigo... justamente tirar ensinamento para melhorar, e é isso que nós estamos falando aqui. Então, dividir para crescer, dividir responsabilidade. É até paradoxo eu falar isso hoje, né? Dividir para crescer, porque o que mais se ouve é multiplicar. Vamos multiplicar a lei da semeadura, e eu falo aqui que nós temos que dividir para crescer, mas é dividir responsabilidade, para que a igreja cresça de forma sadia e equilibrada. Então eu tenho que dividir as tarefas para que funcione melhor. Eu particularmente não tenho chamado para louvor. Se eu começar a louvar aqui, vocês vão correr. Eu não consigo, meus queridos, nem bater palma e cantar ao mesmo tempo. Ou eu faço um ou outro, porque eu tenho... Minha coordenação motora não permite. Eu até falo para o Ministério de Louvor lá da igreja, se vocês me veem só cantando e não bata palma, não é porque eu não estou gostando, não gosto de bater palma não, porque eu não consigo, eu não tenho a coordenação para fazer as duas coisas. Né? Então eu vou entrar no louvor. Não. Olha, mas tem outro lá que é da... Não, nós temos que coordenar. É que criar equipes, e quando eu falo equipe autossuficiente, aqui liderança, eu não estou falando só da equipe ministério departamental, não. Estou falando de equipe pastoral. Ter outros pastores contigo, porque eu boto lá um no Ministério de Louvor, eu boto um no departamento de senhoras, departamento de jovens e tal, beleza.
tem um irmão lá, uma irmã coordenando, mas é a coordenação da igreja. E o ministério pastoral, precisam de pastores também do nosso lado para dividir a carga pastoral, não a carga só da igreja em si, com o departamento. Você faz a distribuição departamental, tranquilo. Agora, e a parte da carga da igreja? E a parte ministerial, a parte de visitação, a parte de ensino, a parte de doutrina, a parte de você ter que sair para fazer, às vezes, um casamento, fazer um velório, tudo que envolve, e fica a carga somente nas costas de um, vai incorrer nisso aqui. Pastores desequilibrados, depressivos. Pastor, mas pastor em depressão? Meu irmão, nós somos humanos como qualquer um outro. Temos sim a graça de Deus sobre a nossa vida, somos chamados, capacitados, vocacionados pelo Senhor, sim, mas se não vigiarmos na nossa vida física, também sofremos as mesmas mazelas da sociedade. Não tem super-homem ou super-mulher aqui, porque se tivesse, já estaria na glória, não faria parte desse mundo. Se alcançássemos a perfeição aqui, não estaríamos aqui. Já estaríamos como Paulo fala, com o corpo incorruptível. Mas não, nós estamos ainda no corpo que perece, um corpo corruptível. Então, lá em Números, para encerrar, capítulo 11, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Vemos o espírito de Moisés esmagado sob o peso da responsabilidade que pesava sobre si. Ele dá lugar à angústia do seu coração nas seguintes palavras. Por que fizeste, Moisés falando ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Gerei-o para que me dissesses o que levasse no colo? Como aio leva o que cria, a terra que juraste aos seus pais. Eu, sozinho, não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Números 11 a 15. Aí no 16, 17, o Senhor responde, e disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e trarás perante a tenda da congregação, e ali porão contigo. E então eu descerei e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não a leves. Então a instrução justamente do Senhor é essa. Não podemos levar sozinho. Temos que escolher pessoas capacitadas, vocacionadas, que tenham a lealdade. Você tem que ensinar isso, por isso que dá trabalho, muitos não querem, preferem receber toda a carga, porque dá trabalho levantar alguém que se identifique, mas também aquele que se identifique não necessariamente fala tudo que você quer. Às vezes nós queremos isso também na liderança, que quem está conosco concorda em tudo. A liderança não é essa. Senão eu vou entrar numa outra esfera, de uma liderança autocrática, que não é o caso nosso. Nós trabalhamos com governo democrático. Então nós temos que líderes que discordem, mas que caminhem juntos. Que caminhem juntos. Que decidam juntos. Vou fazer até uma analogia aqui, como eu sou do Rio, morei no Rio, né? Coisa que acontece nos desfiles das escolas de samba. Acabou o desfile, no dia seguinte ao resultado, já reúne todo mundo para preparar o enredo do ano seguinte. Então, há várias divisões dentro da escola, várias ramificações, e eles quebram o pau, literalmente, para escolher o enredo. Escolhe um, apresenta seus enredos e quebra o pau, sai briga, sai até morte. Mas quando é escolhido um enredo, todos se unem em prol daquilo ali. E todas as diferenças acabam.
Ele não, aquele que eles pegam, literalmente eles pegam, ó, esse aqui não foi aceito, rasgam, e agora nós vamos apoiar isso aqui. Qual é essa analogia? O líder que está do seu lado, ele pode discordar, mas a partir do momento que a decisão foi tomada, nós temos que apoiá-la de forma irrestrita. De forma irrestrita. Então, fomos formados para liderar, para formar a equipe. E Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, 1 e 2, ele diz assim, ó, tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, olha o que Paulo fala, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, forme equipe para que possa ensinar e possa ministrar também.